Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho registrado por Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com você um texto bastante conhecido. A partir do versículo 17 até o verso 31, Marcos, capítulo 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Senhor, nessa hora, nós rogamos a Ti, Pai, que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, com graça, com poder, com unção que só pode vir do Teu Santo Espírito. Deus, nós reconhecemos a nossa limitação diante do Senhor e diante de toda a igreja. Reconhecemos também, ó Deus, que se não for o Senhor a falar, ó Deus, tudo que dissermos aqui será nosso e, com certeza, Deus, muito pouco trará de novo, de bom para a Tua igreja. Mas, Senhor, se o Senhor se agradar em falar aos nossos corações, com certeza nós seremos trabalhados, burilados, transformados por Ti. E é isso que eu venho te pedir nessa hora, que o Senhor realmente mexa nos nossos corações, que o Senhor mexa, ó Deus, dentro de nós, fazendo, ó Deus, com que venhamos não só a compreender a Tua palavra, não só, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor tem para nós, mas, Senhor, que nós tenhamos também a coragem de assumir um propósito de andar mais próximo de Ti, mais confiante no Senhor, mais dependente de Ti, para que o Teu nome seja glorificado e para que as nossas vidas caminhem em mais segurança para a glória do Senhor. Se há entre nós, ó Deus, pessoas que precisam da Tua salvação, que nessa noite, ó Deus, possam receber a Tua palavra. Que seja o Senhor a falar nesse lugar. Esconda o Teu servo, Deus,
e faz, ó Deus, com que apenas o Teu nome seja honrado nesse lugar. Assim, ó Deus, nós oramos, não no nosso nome, mas no nome daquele que é a nossa salvação, aquele que é o dono das nossas vidas, a quem que nós cantamos que desejamos ver e declaramos que toda honra, glória e poder seja sempre ao nome dele, o Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, semana passada eu estava no estado do Paraná e com dificuldade para acessar a internet, a gente estava num treinamento da AME, que na semana anterior realizou a conferência missionária aqui na nossa igreja. E aí fomos eu, minha família, para a cidade de Maringá. Ficamos lá de quarta-feira passada, não é essa outra, até o domingo, participando de uma outra conferência ali, com aqueles mesmos pastores que ministraram aqui na nossa igreja. E, vez por outra, consegui acessar alguma coisa na internet e nas redes sociais a coisa estava pegando fogo. E a gente viu, através do computador, né, o que estava acontecendo em relação àquela parada chamada parada gay e os desdobramentos disso nas redes sociais. E trazendo para dentro do nosso arraial, não importa muito o que aconteceu ali na parada, mas o que eu quero trazer para nós é, da nossa denominação, alguns pastores que são muito conhecidos no Brasil, expoentes mesmo, cada um emitiu uma opinião sobre aquilo. E é interessante que mesmo dentro da nossa própria denominação não há uma unanimidade naquilo que se coloca com respeito aos acontecimentos. Um coloca uma questão de uma forma um tanto mais passional, digamos assim. A questão é boicota, invade, processa, nessa linha. Um segundo já coloca a situação, olha, isso não me ofende em nada, isso não traz nenhum prejuízo para mim, não é aquela cruz que de fato mudou a minha vida, mas sim aquilo que não pode ser representado ou tocado por ninguém, mas é outra situação, portanto aquilo não me ofende basicamente, embora as pessoas que estejam colocando aquilo ali tenham a sua parte de acerto que vai ser resolvido por Deus, e cita o Salmo de número 2 para isso. Já um terceiro coloca a questão perguntando aonde estão as autoridades do Brasil. O que está acontecendo que o governo tem permitido e colocando que o nosso país está entrando meio que num clima meio de loucura por conta dessas questões que têm invadido a mídia e a gente vê quase que um sintoma de guerrilha, para usar uma palavra mais próxima do que tem acontecido. 3 homens, grandes pregadores da nossa denominação, cada um indo para uma vertente um pouco distante um do outro. E eu confesso para os irmãos que nesses dias o meu coração tem pensado um pouco sobre o que tem acontecido e o que se fosse colocado para que eu desse algum tipo de resposta ou explicação, ou mesmo alguém me perguntasse, o que é isso, pastor? O que eu iria buscar para trazer para o coração dessa pessoa? Nós, sexta-feira, no culto com a juventude aqui da igreja, fizemos um mini debate sobre isso, conversamos um pouco sobre isso com os irmãos. E no meu coração, irmãos, hoje veio a questão de pensar, não naquilo que eu gostaria de dizer, mas perguntar de fato para a palavra do Senhor Jesus, o que o Senhor tem a nos dizer sobre isso. Fiquei imaginando algum grupo desses grupos que nós temos visto por aí, de militantes de causas chamadas humanitárias ou causas das minorias, perguntando para a igreja, perguntando para um crente, por que vocês são tão orgulhosos dessa tal palavra? Por que há essa soberba em, de repente, dizer que só Jesus salva e não há outra situação? Fiquei imaginando alguém, de fato, chegando e entrando nesse lugar e perguntando, olha, por que é só Jesus? E, afinal de contas, o que Jesus requer de nós, para que, de fato, a gente possa se entender, ter um encontro?
E essa é a pergunta que eu quero transferir para essa noite, à luz desse texto, irmãos. O que Jesus requer de nós verdadeiramente, para que nós possamos dizer, afirmar, ter a certeza que podemos ter intimidade com o Senhor. A pergunta já não é mais a respeito de uma minoria, mas ela vem cercar a cada um de nós o que Jesus requer da minha vida e da sua vida, para que eu possa ter certeza em afirmar que de fato eu ando de acordo com a vontade dele. Às vezes você pode tirar o foco dessa questão que está aí no nosso país, em alguns lugares também, mas se perguntar de fato, será que eu tenho agradado o Senhor conforme Ele quer? Não é mais os meus pressupostos, mas a minha vida de fato. E aqui nesse texto nós vemos um jovem que está vivenciando um dilema dessa forma. Jesus, no contexto aqui de Marcos, ele está anunciando o Evangelho e fazendo grandes sinais a pleno vapor. E Jesus estava, num momento, anunciando algumas coisas sobre a questão de família. Como você vê aí, na sua Bíblia pode estar em negrito esse texto com um títulozinho a partir do versículo 2 que diz a questão do divórcio. Jesus está falando para aquele grupo de judeus que o acompanhava sobre família. E depois desse momento em que Jesus fala sobre família, ele vai se dirigir a algumas crianças. E Jesus passa a imagem de alguém que era bom, alguém que era afável com as criancinhas, alguém que diz, olha, delas é o reino de Deus, e vocês precisam ter a compreensão do reino com a mesma alegria, o mesmo sentimento, a mesma doçura e a mesma inocência que uma criança recebe. Mas o texto diz que Jesus sai dali e começa a caminhar com o seu grupo. E logo chega até ele, o texto aqui de Marcos diz que é um homem, mas o texto de Lucas e o texto de Mateus, os textos paralelos, Mateus 19, Lucas 18, diz que é um jovem. E sendo jovem ou sendo homem, não importa muito a questão aqui. O fato é que esse cidadão vai até Jesus e o texto diz que se coloca de joelhos perante ele e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa talvez seja uma pergunta que ou a gente ouve ou a gente se faz algumas vezes. Me lembro do pastor Geazi, muitas vezes, quando nós recebemos membros novos na igreja, aquele grupo se reúne com o conselho da igreja e uma das perguntas que o pastor Geazi sempre fez era aquela, olha, supondo que você está na porta do céu e de repente você bate e ali um anjo do Senhor vai abrir a porta e faz a pergunta, por que eu devo deixar você entrar? O que você tem em si que deve fazer com que você entre aqui? É mais ou menos a pergunta que esse jovem fala para Jesus. E aí, irmãos, eu trago nessa noite a pergunta, o que Jesus requer de nós verdadeiramente para que essa situação seja satisfeita? A primeira resposta que eu entendo, meu irmão, está aí nos versículos 18 e 19 desse texto, é que nós venhamos de fato a conhecer Jesus. É interessante que aquele homem, aquele jovem, ele sabia quem era Jesus apenas pela fama. E como que a gente vê isso, irmãos? Porque quando ele interpela Jesus, Jesus já responde a ele com uma outra pergunta. Ele diz, bom mestre. E Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Você me conhece? O padrão daquele cidadão era um padrão superficial de bondade. Havia uma fama correndo de que um grande mestre na Judéia estava fazendo sinais, prodígios. Havia acontecido um fato anterior em que aquele homem estava abraçando e tocando em crianças. Havia, meu irmão, um conhecimento de Jesus como alguém que trazia palavras boas e doces, o sermão do monte que fora proferido anteriormente. E é interessante que quando alguém ouve falar de outras pessoas e pergunta o que esse cidadão faz, a gente às vezes já coloca algum qualificativo na pessoa.
Não, fulano é um cara legal, pode ir lá, que ele é gente boa, ele vai te ouvir, ele vai te dar uma resposta. Mas você tem certeza que ele é gente boa? Bom, certeza eu não tenho, mas pelo que eu tenho ouvido falar, parece. Talvez esse homem tenha chamado Jesus de bom por aquilo que ele ouvia sobre Jesus. Mas por que Jesus deseja que nós o conheçamos de fato, irmão? Porque Jesus faz uma pergunta, talvez retórica, para aquele homem, perguntando: por que você está me chamando de bom? E aí Jesus mesmo coloca uma situação embaixo. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Mas Jesus não é Deus? Ele não poderia atrair para si aquela palavra? Ele não poderia dizer: eu sou bom mesmo, porque eu sou filho do Criador? Mas a gente vai vendo, irmãos, que Jesus aqui vai demonstrando para aquele homem que, embora ele tivesse, e a gente vai ver mais para frente, um conhecimento dos ensinamentos, das Escrituras, de fato, aquele conhecimento talvez estivesse apenas na sua mente. Porque quando Jesus declara que bom era somente Deus, aquele homem deveria, de fato, testificar: mas se você faz as obras que o Senhor fez e faz, você tem a mesma identidade que ele tem. No entanto, quando Jesus declara: só tem um que é bom, que é Deus, Jesus está mostrando para ele: olha, você já deveria saber disso. Você é alguém que talvez tenha lido sobre Deus. Você é alguém que tenha talvez um intelecto em Deus. Você é um bom aluno de escola dominical da Judéia. Mas você ainda não conhece isso na prática. Talvez, irmãos, Jesus tenha colocado para ele aquilo que era exatamente o padrão absoluto de bondade, a própria pessoa de Deus. A questão é que quando Jesus fala para ele, Jesus está mostrando para ele: olha, as Escrituras revelam isso. E como você está dizendo que eu sou bom, ou você está me chamando de o próprio Deus, e você então está atribuindo a mim, sem me conhecer, algo que pertence a Ele, ou você de fato não sabe quem eu sou. Você talvez esteja me chamando de bom mestre por alguma coisa que você está vendo acontecer, mas nós ainda não nos conhecemos de verdade. Assim, nos nossos dias, irmãos, muitos e muitos têm ouvido falar sobre Deus, muitos têm estudado sobre Deus, muitos têm questionado, e a gente tem que colocar a nossa carapuça enorme nessa hora, porque somos uma igreja que preza pelo estudo da palavra. Porém, a realidade é: eu tenho sabido sobre Deus, ou eu de fato tenho conhecido a esse Deus ao longo da minha caminhada, dia após dia, experimentando a sua graça, o seu amor, o seu cuidado sobre mim? Eu ouço os estudos sobre Deus e sermões sobre Deus, mas isso nada mais traz para mim do que algum momento de reflexão. Mas na realidade isso não ultrapassa o ponteiro das 12 horas de domingo para segunda, porque amanhã no trabalho eu já não tenho mais tempo para pensar nisso. Deus ficou no domingo dentro da igreja. Bom mestre, por que me chamas bom? O que o Senhor Jesus requer de nós, então, irmãos, é que nós venhamos a ter de fato um aprofundamento a cada dia de quem é de fato o Senhor. O que Ele deseja, meus irmãos, é que a profundidade desse conhecimento nos leve cada dia mais a um relacionamento genuíno com Ele. É interessante que as pessoas hoje em dia advogam que a gente fala de Deus, mas talvez por não verem Deus em nós, as pessoas começam a questionar se de fato o que nós pregamos é verdade. E muitas vezes nos acusam de dizer que nós somos os detentores da lei, como muitos têm acusado, e foi uma das coisas que eu vi esses dias, olhando na internet. E às vezes as pessoas não veem em nós a vivência disso, genuinamente. Como Mahatma Gandhi chegou certa vez para dizer para algumas pessoas: olha, eu amo o cristianismo de vocês. Eu amo o seu Cristo. Mas eu não amo a forma como vocês vivem esse tal cristianismo. Irmãos, o que Jesus requer de nós é que, de fato, nós tenhamos a condição de
trazer a realidade de quem é Jesus para esse nosso mundo. E as pessoas precisam ver isso em nós, já que como igreja somos o corpo glorioso de Cristo. Somos os braços, a boca e os pés do Senhor Jesus. E aquele jovem demonstra, meu irmão, que conhece alguma coisa do Senhor, mas de fato ele não poderia responder essa pergunta de uma forma contundente. O que Jesus requer de nós verdadeiramente? O versículo 21 vai nos mostrar que Jesus deseja, irmãos, que além de nós o conhecermos em profundidade, que nós tenhamos um coração preenchido por Ele. Jesus afirma para aquele homem: você sabe os mandamentos. E Jesus dá uma sequência de alguns dos mandamentos, mais precisamente os mandamentos que têm a ver com o nosso próximo, o nosso tratamento com o próximo. O decálogo, ou os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 grupos. Os 4 primeiros, que dizem respeito a nós e o nosso Senhor, e os outros 6, que dizem respeito a nós e o nosso próximo, ao tratamento de nós com as outras pessoas. E Jesus cita exatamente algum deles. E aí, aquele jovem, ele mostra que o coração dele não estava preenchido por Jesus, ou por Deus mesmo, de fato, como ele vai defender, mas ele começa a mostrar que a coisa era bem diferente. Jesus o interpela: você conhece esses mandamentos? E cita. E aquele jovem lhe dá essa resposta que nós vemos aí no versículo de número 20. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não era alguém que estava há pouco tempo acompanhando as Escrituras. Não era alguém, meu irmão, que tinha chegado ontem para saber daquelas coisas. E aqui cabe uma questão para que nós venhamos a mostrar que, de fato, aquele jovem não estava satisfeito. Não havia uma testificação, uma certeza, uma paz dele com Jesus. O texto paralelo de Mateus, ele diz assim: o que ainda me falta? Eu faço isso, Senhor. Eu leio e cada dia eu procuro praticar, mas o que ainda me falta? Não havia satisfação no coração dele. No íntimo dele, a realidade é que aquele jovem se encontrava perturbado. Porque cada vez que Jesus citava, então, um dos mandamentos, o jovem tinha no seu coração: mas isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. O que está faltando? Irmãos, quantas vezes, quando nós somos perguntados como é que anda a nossa vida com Deus, geralmente, irmãos, o que vai é aquela resposta: bom, eu tenho ido à igreja tal dia, eu faço parte de tal e tal ministério, eu contribuo com a igreja financeiramente, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou alguém que sou companheiro das pessoas. Nós procuramos atividades, mas nem sempre a gente chega no fundo do nosso coração para dizer: estou em paz com o Senhor. Interessante que o Salmo 4, ele mostra um homem que caminha o dia todo, mas ele chega, se eu não me engano, no versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo. É a testificação de alguém que não está muito preocupado com ativismo, mas tem o seu coração firmado no Senhor. Davi é aquele que diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi não vai falar assim: eu matei um leão para ficar em paz com Deus. Eu matei um leão para proteger as ovelhas do meu pai. Eu matei um urso para estar em paz com Deus? Não, eu matei um urso para estar protegendo o rebanho do meu pai. Eu venci um Golias, mas você venceu para estar em paz com Deus? Não, eu venci porque ele estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Mas eu e o Senhor, nós temos intimidade. Em paz eu me deito porque Ele é o meu Senhor.
E aquele jovem não possuía essa paz, irmãos. É interessante que se você parou para prestar atenção no que eu estou te dizendo, até agora Jesus não falou com ele nada sobre a questão dele ter muito dinheiro ou pouco, mas Jesus está entrando no coração dele. E isso, irmãos, é o que eu quero deixar para nós essa noite. Eu poderia estar falando sobre dinheiro através desse texto, mas não é esse o foco. Embora Jesus vai ministrar com alguém que tinha essa característica, a gente pode tirar a expressão do dinheiro e colocar qualquer outra coisa, porque o que Jesus queria dizer para aquele jovem era: entrega o teu coração para mim. Jesus não estava preocupado com o quanto ele tinha e o que ele fazia com aquele dinheiro. O texto diz que Jesus fala para ele: vai, só falta uma coisinha, abandona, deixa tudo que você tem para os pobres, entrega. E aí é interessante que Jesus fala com ele: terás um tesouro no céu, em primeiro lugar. Logo depois é que Jesus vai dizer: então vem e me segue. O que Jesus diz para aquele homem é: entrega exatamente aquilo que você mais ama, aquilo que você acha que te dá segurança. Confia plenamente em mim. E eu posso afirmar para os irmãos que Jesus está preocupado com o coração daquele jovem, porque quando Deus vai interpelar Abraão, Deus não pede o dinheiro de Abraão. Deus fala: entrega o teu filho, aquele a quem você ama. Os companheiros de Daniel, quando foram ameaçados de ser lançados na fornalha, eles tinham que entregar a sua fidelidade a Deus. E o próprio Daniel depois também. E é interessante, irmãos, que quando Abraão vai entregar seu filho, ele não está preocupado se vai surgir uma resolução imediata. Ele está preocupado em ser fiel a Deus. E os companheiros de Daniel, quando são interpelados, eles dizem para o rei: olha, se o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos retroceder na nossa fidelidade. Irmãos, isso para mim é um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. Porque aqueles homens estão dizendo: olha, se nós tivermos que morrer para sermos fiéis ao nosso Deus, pode ficar certeza, tranquilo, é isso que vai acontecer conosco. E hoje, quando nós vemos cristãos do outro lado do mundo, diante do Estado Islâmico, é isso que está acontecendo. E o próprio Daniel repete a mesma atitude daqueles homens depois. Deus deu o livramento, mas poderia ter não dado. Ainda assim, nada haveria mudado no caráter do nosso Senhor. Irmãos, aquele jovem, ele precisava entender que o pecado não era ser rico, muito pelo contrário, ele poderia usufruir daquilo ali, bastava ele confiar de fato a sua vida ao Senhor Jesus. Mas quando ele é confrontado com aquilo, quando ele é confrontado, ele começa a pensar que a sua fonte de prazer estava em jogo. A sua segurança estava em jogo. Aquilo que permeava o seu coração agora estava em jogo. E para que a gente não fique numa questão aqui apenas de elucubração, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui eu posso colocar para os irmãos, talvez o amor a alguma coisa qualquer, maior do que o amor ao Senhor, também seja a raiz de muitos males. Muitos males. Jesus requeria daquele jovem, irmãos, que o coração dele fosse de fato preenchido pela pessoa do Senhor vivo. Nos nossos dias, irmãos, isso não é diferente. Porque quantas coisas estão caminhando, enquanto a gente está bem, certamente a gente está muito tranquilo e tudo é uma maravilha.
Mas quando nós começamos a ser confrontados e esses valores são levantados, aí de fato é que a gente começa a ser pesado na balança. Aí é que a nossa vida vai ganhando de fato a resposta que a gente sabe se é verdade ou não. Se desejamos te ver, Senhor, ser constrangidos por teu amor ou não. Irmãos, o fato que Jesus estava buscando naquele jovem, não o dinheiro dele, mas o coração dele. E hoje, irmãos, o que Jesus busca de qualquer pessoa não é aquilo que você tem de mais importante, não é o seu dom, o seu talento, mas o que o Senhor Jesus requer de mim e de você é o nosso coração, é o nosso sentimento, é a nossa vida, é um relacionamento conosco. Mas é interessante que Jesus não vai nos deixar sem uma resposta final. O que Jesus requer de nós verdadeiramente, irmãos, que nós entendamos que o nosso tesouro real, que a promessa que Ele tem para cada um de nós, vai vir com certeza, mas no tempo certo. Os versículos 29 e 30 vão nos mostrar isso, irmãos. A história continua mostrando que aquele jovem vai embora, ele deixa Jesus, contrariado. Hoje muitas pessoas querem andar com Jesus e até se aproximam. Muitos querem se achegar ao Senhor desde que as suas condições sejam respeitadas. Porém, quando vem o confronto, quando Jesus diz para a pessoa, olha, o seu namoro não é um namoro correto, ele é pecaminoso, deixa isso que nós vamos tratar com você, a gente foge. Quando o Senhor nos diz, olha, abandona um pouco isso que você está buscando, que é só para você, e deixa isso comigo, eu vou tratar contigo, geralmente a gente foge. Aquele jovem fugiu, aquele jovem saiu. E a expressão de Jesus, irmãos, nos versículos 23 e 24, são expressões de alguém que de fato estava não decepcionado, porque Jesus vasculhava o coração e vasculha de todos nós. Mas Jesus olha ao redor e ele afirma por 2 vezes para os discípulos e para as pessoas que estavam ali por perto: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E depois ele ainda explica de uma forma mais contundente quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Interessante que Jesus usa depois uma comparação tanto esdrúxula. Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha. E aí alguns comentaristas, alguns estudiosos e outros nem tão estudiosos começam a fazer as suas análises. Um diz, não é um camelo, literalmente falando. Naquele tempo havia uma espécie de um cabo ou uma corda muito grande, chamada de camelo, que mesmo assim seria muito difícil, mas era aquilo que passaria, aí sim, numa agulha literal. Outros já mudam a agulha. O camelo é literal, o animal. 2 corcovas. Mas a agulha era uma portinha muito pequena que havia nas muralhas das cidades eram fortificadas, e aí o camelo só entraria naquela porta se passasse de joelhos. Muito fina, muito baixa, estreita, então ele só entraria ali de joelhos. Irmão, tanto mais espiritualista ou espiritualizador que vai dizer que a gente tem que entrar de joelho, ou outro que de repente é um costureiro muito animado e fala que é um cabo ou uma corda daquela numa agulha, as 2 questões são impossíveis. Então não importa se o camelo aqui é literal ou não é, e não importa se a agulha é aquela agulha de costura ou uma porta. A realidade é que os discípulos vão mostrar para nós, através da sua pergunta, Senhor, então ninguém pode ser salvo? A partir dessa comparação é muito complicado, ninguém vai chegar, ó Deus, a entrar nos céus. E é interessante que Jesus vai mostrar de novo, irmãos, o quanto a salvação é uma obra do Senhor, não nossa.
O jovem queria, de alguma forma, colocar para Deus o que me falta, o que eu tenho que fazer. E os discípulos, parece que nesse momento, meio que vão anuindo com a afirmativa dele, ou com a pergunta dele: Senhor, então ninguém pode ser salvo. O que será de nós? Pedro, no versículo 28, vai perguntar. Mas aí Jesus diz: olha, aquilo que é impossível para o homem, de fato é possível para Deus. E aí, irmãos, Jesus vai mostrar que ser tratado por Deus é de fato experimentar a presença e o cuidado de Deus em nós. Deus pode fazer um camelo passar em qualquer lugar que ele bem entender. Deus pode fazer um jovem que seja agarrado em riqueza ser transformado num jovem completamente abnegado, aquele de mão aberta, de coração sábio, que vai distribuir e abençoar outras pessoas. Deus pode fazer, meu irmão, alguém que seja um militante de qualquer uma dessas organizações defensoras das minorias ser trabalhada oficialmente pelo seu poder. Deus pode fazer com que aquele mais difícil de ser convertido seja tratado e mudado por completo. Deus pode fazer com que na sua casa, pessoas que estão sempre avessas ao Evangelho possam se abrir realmente de uma forma sobrenatural para a palavra dele. Deus pode fazer todas essas coisas. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus não abaixa o padrão dele. Hora nenhuma Jesus diz para aquele jovem: peraí, fica, vem cá, eu vou mudar. Eu vou abrir uma exceção para você, você é um jovem bacana, engraçado, olha quantos mandamentos você já está cumprindo, você está bem demais, rapaz. Em momento algum, irmãos, por mais amor, e o texto diz que Jesus amou aquele jovem, em momento algum, Jesus volta para dizer para aquele rapaz: espera aí, vamos conversar outra vez. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Hoje, irmãos, é o tempo da igreja entender que se nós queremos ver mudanças no nosso tempo, chegou o tempo de uma igreja estar cada vez mais em oração diante do Senhor por esse país. Porque com argumentação, com discurso, com ameaça, com o que quer que seja, nós jamais vamos influenciar essa nossa nação. Mas quando o Senhor encontrar nesse lugar uma igreja de joelhos, quando o Senhor encontrar nesse lugar homens, mulheres orando pelas suas casas, orando pelos seus vizinhos e clamando noite e dia pelo sobrenatural do Senhor, aí nós vamos de fato experimentar não uma, duas transformações, mas muitas daquelas que nós às vezes já imaginamos que não vai acontecer mais. Jesus promete nos versículos 29 e 30, irmãos, que a bênção que aqueles homens tanto desejavam, ela estava para acontecer e acontecendo. O Senhor diz: olha, se vocês abriram mão de família, se vocês abriram mão de irmãos, se vocês abriram mão das suas profissões, se vocês consagraram cada um de vocês a sua vida a mim, pode ter certeza que vocês vão receber 100 vezes mais. É o cêntuplo que está registrado no texto. Agora, isso é literal? Isso é algo que nós vamos receber do jeito que nós estamos imaginando? Ou a cada dia nós seremos surpreendidos pela bondade do Senhor? Eu creio que é a segunda opção. Eu creio, irmãos, que dia após dia nós vamos ser surpreendidos pela maravilhosa graça do Senhor nas nossas vidas. E é interessante que Jesus vai falando para aqueles irmãos que há muita bênção. O Senhor diz assim, é no presente, versículo 30, já no presente, ele diz, é o cêntuplo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas aí vem vírgula, com perseguições. Aqui nessa terra, nesse mundo, nós não teremos, irmãos, nenhum momento em que nós vamos poder contemplar dizendo assim, é só o céu. Sempre nós teremos dificuldade para vencer. E vencemos. E vencemos. Mas elas estão aí. E é mais interessante, irmãos, é que Jesus faz, no versículo 31, uma palavra mostrando para aqueles que já são salvos,
ou para aqueles que já estão com Ele, que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Às vezes, como bons calvinistas, nós dizemos, já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Já sou tranquilo, está tudo certo, não preciso mais me envolver com nada. Eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, abra bem os seus olhos, irmão. Abra bem os seus olhos, porque o que o Senhor diz aí é muito sério. O Senhor está dizendo assim, porém, muitos primeiros serão últimos. Ou seja, muitos daqueles que acham que terão toda a proeminência na entrada nos céus, talvez vão ver muitos e muitos e muitos passando à sua frente recebendo galardões do Senhor, muito maiores. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre essa questão. E é verdade também que o castigo eterno para as pessoas não é linear. E quanto mais maldade a pessoa semeia, mais ele vai colher isso do Senhor também. E aí ele vai dizer, os últimos primeiros. E o Senhor aqui então, irmãos, adverte aos seus discípulos, no sentido de que eles tivessem de fato, não a fragilidade daquele jovem, a preocupação, mas para que eles realmente se comprometessem e se entregassem por completo à pessoa do Senhor. É interessante que às vezes nós não percebemos, irmãos, que a nossa vida é feita às vezes de perdas e às vezes de ganhos, e às vezes eles vêm até juntos. Quinta-feira a gente estava em São Paulo, pela manhã, preparando algumas coisas para retornar para Juiz de Fora. E aí, 2 daqueles pastores timorenses que estavam aqui conosco na conferência missionária estavam celebrando aniversário. E aí, uns irmãos lá da AME pegaram um bolinho comprado numa padaria ali perto, e nós fomos entrar numa aula que eles estavam tendo numa sala lá, em separado. Resolvemos entrar, parar a aula, cantar um parabéns com aqueles irmãos, orar por eles e depois comer o bolinho e eles voltariam para a aula que eles estavam tendo. E nós entramos, cantamos o parabéns, era o pastor Apolinário e o pastor Francisco. E aí quando nós entramos, cantamos o parabéns e tudo, o pastor Francisco, o aniversariante, ele vira e diz assim, ontem o meu irmão morreu. Pensa você com um bolo na mão para dar os parabéns para alguém e você recebe essa informação. Para qualquer um de nós aqui nessa noite, pela cara que os irmãos estão fazendo, eu estou vendo aqui, seria um negócio, e agora? Constrangedor? Difícil? Volta? Não canta mais parabéns? Ora por ele e chora? O que faz? Aí vem a resposta de alguém que é um servo do Senhor. A irmã que foi orar por ele, ela ora pedindo que Deus o console, o guarde. Ela olha para ele depois e fala, pastor, a gente quer dar um abraço. Tanto celebrando esse dia, mas também dizendo que o Senhor precisa confortar o teu coração. E a gente quer nessa hora te dizer que é impossível para o senhor estar do outro lado do mundo, sua família e tudo. Mas a gente quer pedir o consolo de Deus para o teu coração. E aí aquela irmã orou por ele. Todos nós oramos ali naquela hora. E aí o parabéns ficou meio amarelão, né? Mas cantamos, dividimos o bolinho lá. E aí, irmãos, ele chegou mais perto de mim, porque sabe que eu sou dessa igreja aqui agora, né? E ele falou assim, meu irmão, o meu irmão que morreu era da igreja presbiteriana. Eu sou assembleiano e ele da igreja presbiteriana. Mas o que eu quero dizer é que fica a tristeza, e até por eu estar aqui desse lado e ele está tão distante, mas ao mesmo tempo fica a alegria de que ele está na glória com o Senhor. E aí é que vem a frase que eu quero deixar para você guardar. Ele diz,
Deus me tirou de uma família lá, mas me colocou em outra família aqui. Naquela hora, aquele homem abraçava uma família que Deus estava dando para ele. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, que não receba já hoje o cêntuplo de pai, mãe, casa, irmãos e irmãs. Deus faz assim com a gente. É interessante que se aquele homem só ficasse olhando para o irmão dele, de sangue, de cor, de pai, de mãe, aquele, talvez ele tivesse mergulhado numa profunda tristeza, por poder entender que não tinha como atravessar o mundo para estar lá com a sua família. Talvez nem tenha se despedido como deveria. Mas um homem que tem o coração preenchido por Jesus, um homem que compreende de fato quem é Jesus, um homem que sabe que a promessa do Senhor está agora para ele, à disposição dele, ele consegue compreender nessas horas que aquele pequeno gesto ali era o cuidado de Deus para com a vida dele. Eu poderia citar mais alguns testemunhos para você só desses dias. Mas eu queria deixar você com essa palavra desse irmão. Às vezes, irmãos, nós ficamos questionando o que dizer para essas pessoas que nos acusam de intolerantes. O que dizer para esses grupos que têm acusado? E quando eles falam evangélicos, você pode ter certeza, meu irmão, que você está no bolo, querendo ou não querendo. Ninguém chega e fala tal homem, tal mulher. É mais ou menos quando você vai fazer uma compra numa loja e aí alguém lá de dentro te atende muito mal. Você não vai perguntar o nome da pessoa, você vai perguntar o nome da loja. Ah, naquele lugar ninguém presta. Por quê? Alguém lá de dentro te atendeu mal. E assim as pessoas estão dizendo hoje dos evangélicos. O que dizer, irmãos, nesses nossos dias? Uma coisa que você precisa ter muito gravado no teu coração é que se você tentar, de alguma forma, contemporizar o Evangelho, se você tentar diminuir a palavra do Senhor, você não vai conseguir atingir o coração de alguém. Como você talvez vai impedir que Jesus esteja trabalhando naquele momento. Mas se por um outro lado, você buscar entendimento na palavra do Senhor, e aí fica a teu critério, com todo amor, com toda tranquilidade, você dizer para essa pessoa, olha, você precisa descobrir o que Jesus quer da sua vida de fato. E o que Jesus quer é que você o conheça de verdade. O que Jesus quer é tomar o teu coração de verdade, preencher muito mais do que aquilo que você acha que te dá prazer, muito mais do que esse tal amor que você diz que quer viver de uma forma liberal. Jesus quer te mostrar o que é amor de verdade no teu coração. E mais ainda, Jesus quer colocar uma promessa que vai se cumprir no de hoje e até a eternidade sobre a sua vida. Mas se você não abrir o seu coração para ela, você vai simplesmente ouvir falar, mas não vai experimentar. Eu queria orar por você e com você também nessa noite. Porque às vezes nós temos ouvido e falado tanto sobre Deus, mas as pressões desses nossos dias, irmãos, às vezes vão machucando o nosso coração também. E às vezes a gente vai se encolhendo diante desse mundo. A gente vai se diminuindo. A gente vai dizendo, olha, isso não tem mais jeito. Isso não vai voltar mais não. Mas se vai voltar ou não, não importa. O que importa é que você seja encontrado fiel. O que importa é que você seja encontrado a cada dia, não como aquele jovem que saiu magoado, mas você seja encontrado perto do Senhor, amado por Deus e cuidado por Deus. E eu queria te convidar a baixar sua cabeça e nós orarmos um pouco sobre isso. Precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos, irmãos, ser encorajados pelo nosso Deus a cada dia.
Precisamos de fato viver um evangelho que vai além das palavras, além do domingo, além da nossa mente, mas que seja demonstrado com as nossas atitudes e com a nossa vida genuína. Quero dar uma oportunidade para você orar por você em primeiro lugar. Você colocar a sua vida diante do Senhor. Como é que está a sua caminhada com o Senhor? Ore um pouco por você. Depois que você orar por você, pessoalmente, o seu coração, a sua mente, queria que você orasse também um pouco pela sua casa. Você, pai, estivesse orando pelos seus filhos aí, sua esposa. Você, mãe, estivesse orando pelo seu esposo, orando pelos seus filhos, consagrando de fato sua casa ao Senhor. Você, jovem, estivesse orando pelos seus pais. Nós, como igreja, estivéssemos orando pelos outros irmãos, orando pela nossa cidade, orando para que Deus nos cuide, nos abençoe.